E o nosso tema de hoje, né, é o manejo dos telômeros em busca da longevidade. A gente está vivendo hoje um paradoxo, porque a gente está vivendo muito mais, a expectativa de vida tem aumentado exponencialmente, mas isso trouxe um paradoxo, porque isso veio acompanhado pelas doenças do envelhecimento, né? Principalmente câncer, doenças cardiovasculares, articulares, enfim. Então, a medicina avançou muito, mas isso veio acompanhado aí de muitas doenças do envelhecimento. Então, no século XX, principalmente, houve aí uma super especialização da medicina, né? Então, cada um focado aí na sua especialidade, na super especialidade, houve uma fragmentação. Isso trouxe tratamento de sintomas, evolução da indústria farmacêutica, enfim, vacinas, mas, por outro lado, também conferiu um aumento da expectativa de vida e isso possibilitou, então, que começassem a existir estudos sobre o envelhecimento. Isso foi uma coisa muito importante, porque vai culminar no que nós vamos falar hoje, né? Então, quando a gente pensa em envelhecimento hoje, o que nos trouxe esses estudos aí dos últimos 30, 40 anos, né? Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa em estresse oxidativo, que leva à senescência celular, né? O declínio hormonal e metabólico, corroborando com isso, a inflamação crônica ou estéril, e principalmente uma coisa que vai ser destaque hoje, que é a epigenética, né? Então, que vai influenciar muito nesse cenário todo aí. Quando a gente pensa em envelhecimento, eu vou além de envelhecer sem doença. Eu acho que a gente tem que envelhecer dentro de uma funcionalidade de autonomia. E autonomia é diferente de independência, né? Então, quando você pensa em autonomia, você pensa em capacidade de decisão, em gerir a sua vida realmente, tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem já trabalha aí dentro da medicina integrativa, a gente já usa esse termo idade biológica, idade cronológica há muitos anos, né? Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver pessoas da mesma idade biológica envelhecendo de formas bem diferentes. Eu trago aqui duas atrizes brasileiras da mesma faixa etária, uma delas envelhecendo aí, mantendo todo o vigor da sua juventude, e a outra sarcopênica, oxidada, etc. e tal. Então, isso já é uma realidade, né? Idades cronológicas semelhantes, idades biológicas bastante diferentes. Então, quando a gente pensa que são três pessoas da mesma idade cronológica, né, na meia idade aqui, e uma delas está tendo um envelhecimento natural, a outra está tendo um envelhecimento bastante acelerado, e a outra tendo um envelhecimento bastante atenuado, né, bem mais lento. É disso que nós vamos falar hoje. E daí, na busca, então, de marcadores para a idade biológica, começam a aparecer algumas evidências que vinculam o envelhecimento a alterações genéticas e epigenéticas, né? Mas os artigos dizem que isso é reversível, né? Essa natureza, principalmente epigenética, fornece aí vias promissoras para terapêuticas contra o declínio relacionado à idade. Então, isso significa que nós não somos reféns da nossa genética. E aí a gente pensa, por que nós envelhecemos, né? E essa era da medicina integrativa, que eu acho que é de uns 30 anos para cá, ou 40 mais ou menos, que surgiu, ela nos trouxe aí algumas teorias do envelhecimento, que são aquelas que eu já citei. As principais do nosso dia a dia são a inflamação estéril e a insuficiência mitocondrial ou estresse oxidativo e insuficiências hormonais e glicação, né? Mas o que acontece? Quando a gente está diante dessas teorias, a gente fica como esse rapazinho aqui pensando quem veio primeiro, se uma está somando com a outra, né? A gente sempre fica com essa ideia. E aí, eu, como sou uma pessoa muito curiosa, né? Professora, pesquisadora e alguns colegas aí, pesquisadores, né? Quando a gente fica diante de um desse componente, por exemplo, se o paciente tem aí uma insuficiência hormonal ou um estresse oxidativo, a próxima pergunta é o que causou envelhecimento dentro desse componente? E aí a gente começa a entender que a gente, quando fala em envelhecimento, tem que se voltar para a nossa unidade morfofuncional, que é a nossa célula, né? E mais especificamente dentro do núcleo da célula, que é onde está o nosso material genético, o nosso DNA. Então, hoje, quando se fala em envelhecimento, já se pensa não estresse oxidativo, inflamação, isso tudo faz parte do contexto, mas a gente pensa realmente em instabilidade genômica, falha de comunicação celular, senescência e no desgaste do telômero, que vocês vão entender lá no final, que é o epicentro de todos esses acontecimentos aí, tá? Então, muitos estudos têm buscado marcadores para a idade biológica, né? E existem vários marcadores, vários preditores, mas dentre os que estão sendo investigados, o que tem mais evidências científicas é realmente o comprimento dos telômeros. Então, a gente
verifica que hoje ele é considerado, isso quando eu falo é dentro da comunidade científica mundial, o marcador da idade biológica ainda é o comprimento do telômero. Existem alguns outros em investigação, como a metilação, alguns marcadores biológicos que eu vou até citar aqui, tá? Então, o encurtamento dos telômeros aparece aqui como marcador primário, causando instabilidade genômica e alterações epigenéticas, e aí o restante todo vão ser marcadores secundários, né? Como, por exemplo, a disfunção mitocondrial que eu já citei, a exaustão de células-troncos e a própria senescência celular, tá? Então, esse artigo eu acho bem interessante, ele fala a respeito da fisiologia e da patologia da senescência celular, e aí aparece aqui, então, o encurtamento dos telômeros, né, desencadeando uma sequência de eventos, mas essa sequência de eventos, que pode ser, inclusive, uma senescência programada, por que eu quero dizer aqui? O envelhecimento celular, ele pode ser benéfico, só que ele tem que obedecer uma sequência de eventos que vai culminar com a apoptose celular. Então, aquela célula envelhecida, ela vai ser morta e vai ser excretada. Quando essa sequência de eventos não acontece de uma maneira suficiente, isso resulta num acúmulo de células senescentes disfuncionais que vão causar, então, as doenças, tá? Esses eventos seriam senescência, o clearance e a regeneração, como vocês podem ver aqui. Então, uma célula de um paciente jovem ou até mesmo de uma criança pode sofrer danos, como a gente vê aqui. E aí, quando existem células senescentes nesse tecido, essas células senescentes, elas para pedir socorro, elas vão disparar primeiramente citocinas inflamatórias, né? E essas citocinas inflamatórias, elas vão trazer aqui então macrófagos, linfócitos, outras células de defesa que vão fazer um clearance, vão fazer uma limpeza daquelas células senescentes e vão levar à regeneração. Quando isso não acontece de uma forma adequada, aí junta muitas células senescentes, esse tecido fica disfuncional, fibrosado, né? E isso é que realmente vai começar a causar danos, doenças próprias do envelhecimento. Então, acho que diante dessa minha fala, a gente começa a perceber que nós estamos aí na medicina do século XXI, que se vale cada vez mais de testes genéticos, para que se possa fazer uma assistência personalizada, né? A medicina regenerativa, com o uso de células-tronco mesenquimais, terapias biológicas, né? E hoje já existe uma corrente grande aí no mundo, principalmente nos Estados Unidos, chamando essa área de medicina, essa forma de atuação de medicina biomolecular, tá? E aí eu estou aqui falando de telômeros, né? Mas o que são telômeros? Então, quando a gente pensa em telômeros, a gente pensa aqui num cadarço, os telômeros seriam exatamente essa pontinha dos cadarços aqui, tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando a célula vai se dividir, ela precisa copiar o material genético e ela se abre. E para que o nosso material genético não se perca durante essa cópia, os telômeros estão lá na pontinha protegendo o nosso material genético, mas eles vão perdendo pares de bases e vão se encurtando. Tá? Então, quem nunca perdeu essa pontinha do cadarço, né, sabe que isso começa a se desfazer, e é exatamente o que acontece com o nosso material genético quando os telômeros ficam muito curtinhos, tá? Então, a principal função é realmente impedir o desgaste do nosso material genético e manter a estabilidade estrutural do nosso cromossomo. Aqui, ó, vocês têm um dado muito interessante que a gente nasce aqui com em torno de 15 mil pares de base de telômeros. Durante o nosso crescimento e desenvolvimento, eles encurtam mais rapidamente, isso se atenua ao longo da vida. E se a gente tiver um envelhecimento normal, por volta dos 65 anos, eles já vão estar bem curtinhos, até que por volta dos 75 é onde está a nossa mortalidade hoje. E o interessante é que as pessoas longevas, elas mantêm telômeros mais longos. Quanto mais longevo, mais longo esse telômero, tá? Então, esse artigo, ele nos diz o seguinte, que nós realmente temos um limite máximo de vida natural, seria a nossa fronteira telomérica, nós não fomos feitos para viver centenariamente, né? Mas nós estamos vivendo centenariamente, e que para que a gente ultrapasse essas tendências seculares de expectativa de vida, a gente precisa enfrentar essa fronteira telomérica. A boa notícia é que a gente já sabe que hoje isso é possível, tá? Então, isso aqui é uma estrutura de um telômero, quando você tem telomerase ativa, esses telômeros se encurtam, mas isso se dá de uma forma equilibrada, então as células conseguem se dividir, mas se manter saudáveis, e quando você tem telomerase insuficiente, esses telômeros realmente vão se encurtando rapidamente, e a gente entra em espectro de doença. Quando se pensa em telômeros longos, eles podem ser longos geneticamente, e isso está associado a alguns tipos de câncer, ou eles podem ser longos por conta do seu estilo de vida, da epigenética, e isso está associado a uma baixa incidência de doenças crônicas do envelhecimento, como Alzheimer, doenças cardiovasculares, etc.
E quando o telômero é curto, tanto faz se ele é curto geneticamente ou se ele é curto porque você encurtou ele devido ao seu estilo de vida, isso vai impactar da mesma forma, aumentando bastante o risco de doenças autoimunes, cânceres, doenças cardiovasculares, depressão e etc, tá? Então, a gente nasce aqui com cerca de 15 mil pares de bases, isso vai diminuindo ao longo da vida, até que quando a gente tem aqui 4 mil pares de bases, mais ou menos, a gente entra no espectro da doença, porque aí esses telômeros não são capazes mais de proteger o nosso material genético. Eu gosto muito desse artigo, que ele mostra o seguinte, que tudo que encurta telômero, o próprio envelhecimento, quimioterapia, insuficiências hormonais, infecções, né? Isso encurta telômero, altera a expressão genética, leva a células disfuncionais, e isso aqui vai explicar todas aquelas teorias, como estresse oxidativo, a teoria da placa beta-amiloide do Alzheimer, a inflamação crônica subclínica, todas as outras, então, seriam explicadas pelo encurtamento do telômero, e por causa disso, o ponto de intervenção mais eficiente seria realmente esse, tá? Então, eu acredito que se a sua célula é jovem, você é jovem, e se a sua célula é velha, você é velha, independente da sua idade cronológica. Diferença entre uma célula velha e uma célula jovem. Então, uma célula velha, jovem tem telômeros normais, né? Tem uma capacidade proliferativa normal, um formato normal. Uma célula velha, ela tem telômeros curtos, né? E ela realmente se torna uma célula disfuncional. E aí ela começa, para pedir socorro, liberar algumas substâncias aqui, ó, chamadas SASPs, que são substâncias de fenótipo de senescência, que são citocinas inflamatórias, enfim, oxidantes, e isso vai contaminando as células vizinhas e amplificando muito essa senescência celular, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, se a minha mitocôndria está velha, o que causou o envelhecimento dessa mitocôndria? Parou, Andréia. Não sei se era, se era o telefone. Então, deu uma travada aqui, não sei o que aconteceu. Parecia que era um telefone chamando. Parou agora. Tá? Então, se a minha mitocôndria é velha, é porque minha célula é velha. Se eu não estou produzindo mais hormônios de forma suficiente, é porque minha glândula está velha e assim consequentemente, tá? E aí, quando a gente pensa em o que acelera o envelhecimento celular, né? Então, é uma via de mão dupla. Então, tanto a célula velha vai liberar essas substâncias de fenótipo senescente, contaminando as outras e levando à inflamação, ao estresse oxidativo, às disglicemias, às insuficiências hormonais, quanto todas essas coisas também vão encurtar telômeros e vão agravar a situação, tá? Então, é uma via de mão dupla aqui, e aí a epigenética tem um peso grande aí de cerca de 70% nessa história toda. Menina, o que será que aconteceu aqui? Deu um bug aqui. Tá todo mundo com o microfone fechado. Não sei o que pode ser. Bom, isso tudo, então, pessoal, causa aí uma comunicação celular prejudicada, e isso vai ser realmente a consequência aí de tudo que nós vamos falar hoje, tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem encurtamento de telômeros, a gente tem alteração nas vias de reparo, e aqui é uma coisa bem interessante, ó, que a gente vai falar de metilação hoje. Então, você tem uma diminuição da metilação global e um aumento da metilação local, né? Modificação de estonas, de acetilação, e isso tudo vai levar ao envelhecimento. Só para lembrar vocês, quando a gente fala de metilação, a gente está falando de homocisteína, que é um fator muito importante aqui para a nossa suplementação, tá? Como as nossas moléculas, nossas células estão constantemente reciclando, é muito importante que essa capacidade de reparo e de restauro celular se mantenha. Então, uma célula jovem, não é que ela não sofra danos, ela sofre, mas ela consegue reparar rapidamente e ela não acumula danos, diferente dessa célula envelhecida aqui do lado, tá? Então, já são 3 décadas de estudos a respeito disso, e quando os telômeros se encurtam, então, nós começamos a ter um grande número de células senescentes, levando às doenças do envelhecimento, e aí aparecem, então, os telômeros aí num delicado equilíbrio entre a saúde e a doença, tá? Existem artigos já falando em imortalidade, mas a gente está falando aqui de vida útil, né? Viva você 80, 90 ou 100 anos, viver daquela forma que eu falei, uma vida plena, né? Esse autor desse livro, A Revolução da Telomerase, então ele diz
que o encurtamento dos telômeros expõe as nossas falhas genéticas, é como se a gente estivesse navegando em águas rasas, né? Então, os telômeros, eles são, sim, biomarcadores eficazes e úteis para o estado geral, não só do envelhecimento, mas também para o diagnóstico de doenças relacionadas à idade. E a boa notícia é que nós podemos reverter, intervir nesse biomarcador por meio do realongamento dos telômeros e que essa intervenção pode trazer benefícios significativos. Então, aqui, quando a gente fala em infarto, né, pessoas com telômeros mais curtos têm um risco muito maior de ter infartos, acidente vascular cerebral, câncer, mortalidade por câncer. Então, quem tem um câncer, mas tem células com telômeros longos, vai ter capacidade de reparo e restauro, e a sua mortalidade é infinitamente menor do que em pessoas que têm telômeros mais curtos, tá? E a atividade da telomerase, que é uma enzima que nós vamos ser capazes de ativar aqui com os nossos injetáveis, né, interfere na capacidade das nossas células-tronco em reparar e regenerar os tecidos. Antigamente se achava que telômero longo era muito relacionado a câncer, tem muitos estudos tentando bloquear a atividade da telomerase para tratamento de câncer. Mas tem muitos estudos hoje dizendo que a telomerase tem um papel protetor, que anteriormente era subestimado, em tamponar os estresses da senescência e evitar, sim, a transformação maligna, tá? 6 anos aqui de follow-up, mostrando que telômeros curtos são associados a aumento de risco para doenças cardiovasculares. Esse é um estudo bastante consistente, com 1.983 indivíduos de 65 anos ou mais por 9 anos, e demonstrou que telômeros curtos levam a uma mortalidade mais jovem e a um risco maior de doenças. E aqui, né, nesse cenário nosso de pandemia, está muito claro que é uma doença do hospedeiro, então já existem inúmeros artigos mostrando que pacientes com telômeros curtos têm muito maior risco de formas graves da doença e de mortalidade. Esse é um autor de Harvard, o David Sinclair. Ele diz que nessa pandemia a idade biológica é mais relevante do que a idade cronológica, né? Esse é um segundo artigo dele também, que mostra por que disso, né? Porque... Nossa, hoje esse negócio tá de rosca, né? Não sei o que aconteceu aqui. Será, Tamires? Não tá passando? Não tá passando. E eu ainda fiquei aqui no computador da clínica porque ele tá novo, sabe? Para não travar. Deixa eu te tornar anfitriã. Você estava como co-anfitriã. Tenta para ver. Deu uma travada. Não? Não foi? A tela você tá vendo, né? Tô. Estamos vendo sim. Pede para ela clicar em compartilhar a tela novamente, que eu acho que vai subir a tela dela. Bom, joia. Então, essa voz foi uma voz iluminada, viu, Andréia? É daquela nossa farmacêutica. Sempre tem uns anjos, né? Bom, então ele mostra o seguinte, né? Que por que acontece isso no cenário de pandemia? Porque as pessoas que têm uma idade biológica menor do que a idade cronológica têm um sistema imune incompetente, enquanto que as pessoas que têm uma idade biológica maior que a idade cronológica, aqui na coluna da direita, têm um sistema imune incompetente. Então, a idade biológica faz uma diferença grande, né? Eu vou até evitar de usar esse passador aqui, porque eu acho que é ele que está travando. Então, como evitar o encurtamento dos telômeros? Então, o estilo de vida tem 70% aqui de importância, alimentação, atividade física, modelo mental, né? Mas a suplementação hormonal e a otimização metabólica, que é o objetivo nosso hoje aqui, também tem uma importância grande. Quando a gente pensa em suplementação, como é que eu faço, né, para manter os telômeros mais longos? Eu preciso pensar em todas as causas que aceleram o envelhecimento celular, que seriam principalmente a inflamação, e que estão no nosso domínio, né, que a gente pode intervir. Então, são a inflamação, o estresse oxidativo, as disglicemias, as insuficiências hormonais e o estresse, né? Então, aparece aqui a inflamação, o inflamaging, né, acelerando o envelhecimento, e a parte de nutrição, né? Isso está muito em evidência hoje. E aí, quando eu penso em suplementação, pessoal, principalmente em suplementação endovenosa, né, e intramuscular, enfim, eu sempre lembro dessa pirâmide aqui, né? Não adianta você começar lá no topo da pirâmide, a gente precisa fazer a base, né? E a base é sempre focar em inflamação e oxidação, e logo em seguida na nutrição celular, que vai ser
principalmente o que a gente vai falar hoje aqui. E no passo seguinte, na composição física, que tem importância, sim, nesse cenário, vocês vão ver que a irisina produzida pelos músculos, ela é capaz de alongar telômeros, de ativar a telomerase, né? E os nootrópicos a gente vai falar um pouquinho também, porque o modelo mental, ansiedade, depressão, Muito também importante. tem uma importância grande aqui, mas a gente precisa seguir essa sequência aqui, tá? Não. E aí, pessoal, quando a gente fala em inflamação e estresse oxidativo, que são a base da pirâmide ali, a gente precisa lembrar dessa fotografia aqui, que é a fase 1 e a fase 2 do detox hepático, tá? Então, quando a gente vem aqui na fase 1, né, quais são os nutrientes que são importantes para essa fase 1? Então, a gente tem aqui, ó, a B2, a B3, a B6, o ácido fólico, a B12, a glutationa, né, alguns aminoácidos, e a fase 2, principalmente aminoácidos como a glicina, taurina, glutamina, a N-acetilcisteína, a metionina, né? E no meio do caminho aqui, a parte dos antioxidantes, né? Então, os carotenoides, o ácido ascórbico, os tocoferóis, né? Alguns minerais envolvidos nesse processo, como selênio, zinco, cobre, o manganês, magnésio, coenzima Q10. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente para que essa detoxificação aconteça de uma forma adequada, né? E apesar da gente falar em fase 1 e fase 2, a gente tem que lembrar que essas fases, elas estão acontecendo simultaneamente. Então, a gente precisa fazer um esquema para que isso aconteça de uma forma bem adequada. Se vocês olharem aqui no finalzinho, onde está meu mouse, está escrito metilação, né? Que a metilação, quando a gente fala em epigenética, metilação tem um protagonismo muito grande. E é uma das coisas que a gente usa demais a suplementação de nutracêuticos injetáveis para corrigir. Então, eu trouxe aqui só para lembrar para vocês tudo que é importante na metilação, quando a gente tem lá uma homocisteína alta, né? Que é um marcador que nos diz que essa metilação não está ocorrendo de uma forma adequada e eu preciso correr. Então, por exemplo, se uma mulher está lá com uma homocisteína alta, ela não está metilando bem, ela só por si só já está com risco aumentado de câncer de mama, de ovário. Então, só para lembrar, ó, quando a gente pensa em metilação, você tem que pensar em B12, em B2, em B1, em B3, em NAD, em metilfolato, né? Em metionina, no SAMe, né? Que é essa adenosilmetionina. Então, tudo isso você precisa pensar para colocar lá dentro do seu sorinho para você poder corrigir a metilação. Tudo de uma vez? Não, André. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar como eu faço, né? Eu vou passar alguns esquemas para vocês, para facilitar, mas a gente sabe que isso não é uma receita de bolo, às vezes funciona, você faz de uma forma, precisa fazer algumas mudanças, né? Só lembrando aqui as nossas vitaminas aí, que são tão importantes, a B1, que é a tiamina, que está muito envolvida aí na síntese de ácidos graxos, sistema nervoso central, a B2, que ela é uma precursora do FAD, está muito relacionada a metabolismo energético. A B3 é a minha preferida, que é a precursora do NAD, que tem tudo a ver com ativação de telomerase, com alongamento de telômeros, né? O ácido pantotênico, que é um componente da coenzima A, está muito relacionado ao metabolismo energético também. A B6, que é a piridoxina, está muito relacionada ali na metilação, síntese de melatonina, neurotransmissores, B7, a B9, que é o metilfolato, importantíssimo quando se fala em metilação também, e a B12 também, que acho que é a estrela aí da metilação, tá? Então, esse artigozinho aqui fala, e eu trouxe ele primeiro, quem me conhece sabe que eu dou aula de vitamina D, então a vitamina D, o papel da vitamina D no realongamento de telômeros, na idade biológica, né, na manutenção de uma idade biológica boa. Então, eles falam não só da vitamina D, mas também do folato, da B12, né, tudo isso que a gente já falou aqui. Porque, assim, a vitamina D, pessoal, ela é um fator de transcrição lá no nosso DNA mesmo, né? Então, às vezes, não adianta nada eu fazer um super soro lá de nutrição celular, de anti-inflamação, mas esse paciente está com a vitamina D baixa. E, além disso, ela vai corroborar quando a gente fala lá na inflamação, porque sem vitamina D não tem interleucina 10, né? A vitamina D é que vai lá fazer a transcrição para ativar a confecção da interleucina 10 na vigência de um insulto. E para quem não sabe, a interleucina 10 é uma interleucina anti-inflamatória que vai ser muito importante aí na vigência de uma inflamação crônica subclínica. Então, a gente começa fazendo uma suplementação da ADEC, que tem não só a vitamina D, mas também tem a vitamina A vitamina K2 e a vitamina E, que é um tocoferol super importante também relacionado a ativação da telomerase, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Então, só aqui nós já estamos preparando esse terreno para que a coisa
funcione bem e que a gente, primeiramente, mantenha telômeros mais longos e, num segundo tempo, que nós vamos falar, possamos ativar a enzima telomerase, fazer o realongamento desses telômeros e fazer a reversão do envelhecimento celular. Então, a gente faz essa injeção de ADEC na dose de 600 mil unidades, uma dose única, e faz uma reavaliação dos valores da 25-hidroxi, né? Porque a gente gosta de manter ali entre 70 e 110, a fração da 25-hidroxi é a fração biodisponível, e aí a gente vai, a partir daí, fazer um programa de periodicidade para manter níveis ótimos, né? Além disso, já que a gente está falando de via intramuscular, eu também uso, vocês vão verificar depois, porque a curcumina na via intramuscular, porque ela é um grande anti-inflamatório, e a melatonina também pode ser usada na via intramuscular, na dose de 10 miligramas, porque além de ser um grande anti-inflamatório, é um antioxidante. Então, só aqui nós já fizemos um avanço grande ali na base da pirâmide, onde a gente fala de inflamação e antioxidação, tá? Só que nós não chegamos ali ainda na fase 1 e fase 2 do detox hepático, e o detox é o nosso grande órgão detoxificador, o fígado é o nosso grande órgão detoxificador, né? Ainda nos intramusculares, a coenzima Q10 na dose de 100 miligramas em 2 ml, lembrando que ela é uma substância oleosa, e que ela demanda um tempo para que seja absorvida, então ela pode ser até feita 2 vezes por semana, mas eu raramente faço. Então, como é que eu faço o meu esquema? Eu pego esses intramusculares, que são a cúrcuma, a melatonina e a coenzima Q10, e normalmente eu faço uma por semana e vou alternando. Então, eu faço uma semana cúrcuma, uma semana a coenzima Q10, uma semana a melatonina, porque tem estudos que demonstram que elas conseguem manter níveis sérios. Lógico que isso é muito individual, tem pacientes que precisam de uma dose maior de Q10, outros que precisam de uma dose maior de cúrcuma, mas assim, se você fizer alternando uma por semana de cada, vocês vão ter um resultado bem interessante, tá? Quando a gente pensa aqui naquela fase 1 e fase 2 do fígado, então a gente está pensando, quando eu coloco aqui o ácido alfa-lipoico, ele tem uma ação tanto antioxidante quanto quelante de metais pesados, então a gente sabe que hoje em dia, muitas vezes nossos pacientes estão aí contaminados, né, alumínio, enfim, mercúrio, né? Então, o ácido alfa-lipoico eu gosto sempre de fazer sozinho na semana. Mesmo porque, se você fizer o ácido alfa-lipoico, para que você administre os minerais, né, você precisa aí de um intervalo, acho que se não me engano, de 5 horas, depois a Tamires me confirma, mas eu nunca faço na mesma semana, tá? Normalmente eu faço o alfa-lipoico na primeira semana, às vezes eu faço na mesma semana o glutatión com a vitamina C, os dois na mesma bolsa, ou faço na semana seguinte, dependendo do grau de inflamação e de oxidação desse paciente, né? E por último, eu faço na mesma semana do glutatión os aminoácidos lá da fase 2 do detox hepático, né? Que seriam a L-glicina, na dose de 75 miligramas, a L-taurina, 150 miligramas, a glutationa, 120 miligramas, o NAC, 300 miligramas, e a L-metionina, de 100 miligramas, de uma bolsa só, tá? Então, a gente fez aqui fase 1, fase 2, a gente fez a Q10, que está envolvida lá naqueles antioxidantes que eu mostrei para vocês, lá dentro do detox hepático mesmo, né? E fizemos a cúrcuma e a melatonina. Então, isso é uma boa estratégia. Na maioria das vezes, eu tenho um curto espaço de tempo, eu diria que com um protocolo de 8 semanas, eu consigo ver resultados muito significativos nos exames desses pacientes, tá? Aí, depois que a gente abordou essa fase de inflamação, antioxidação e detoxificação hepática, a gente tem que pensar na nutrição celular, né? A célula precisa ter nutrientes para funcionar, para continuar funcionando, para os hormônios fazerem efeito, etc. e tal. E quando eu penso em nutrição celular, eu penso em vitaminas, eu penso em minerais e eu penso em aminoácidos. Então, eu trouxe aqui uma sugestão para vocês, né? Então, a gente poderia pensar num complexo B, num pool de minerais, nós temos várias sugestões, mas eu trouxe essas: selênio, sulfato de cobre, sulfato de manganês, picolinato de cromo, sulfato de zinco e o magnésio. O seu microfone está aberto, Thaís. E o pool de aminoácidos, né, essenciais, seriam a leucina, valina, isoleucina, lisina, a fenilalanina e a treonina. Vocês percebam que esse pool de aminoácidos é diferente desse pool de aminoácidos aqui da fase 2 do detox hepático, tá? Esse aqui é para nutrição celular, esse aqui é mais focado na inflamação mesmo. Muito bem, eu posso usar isso de forma separada,
E posso, o que eu fiz aqui na minha clínica? Eu juntei tudo isso junto num soro só e chamei esse soro de nutricional. Então, nesse soro nutricional, eu coloco no mesmo soro o complexo B sem B1, o pool de minerais e o pool de aminoácidos e faço tudo via endovenosa, tá? E não podemos esquecer da metilação, tá? Então, se essa paciente tiver com uma homocisteína ali acima de 8, ou se tiver, enfim, uma B12 mais baixa, então a gente precisa cuidar dessa metilação. Existem várias formas de você abordar a metilação. O que eu mais uso na minha prática clínica é essa forma do metilfolato, junto com a metilcobalamina, com o magnésio, o sulfato de zinco e o SAMe, tá? Só que eu quero lembrar vocês que de tudo aquilo que está envolvido na metilação, só que como a gente já fez no soro nutricional, né, que eu mostrei aqui para vocês, todo o nosso complexo B, travou de novo isso aqui. Então, nós já estamos praticamente abordando toda a metilação. Eu só queria lembrar para vocês que existe muitos polimorfismos que podem acontecer ali naquela enzima transferase, né, que transforma o metilfolato. Então, em casos muito resistentes, vale a pena fazer o teste genético para a gente entender o que está acontecendo. Mas, na maioria das vezes, dessa maneira que eu estou apresentando para vocês, a gente consegue manter essa homocisteína em níveis ótimos, tá? E aí, o negócio travou aqui de novo. Já foi. Fazendo isso, então, pessoal, nós estamos fazendo uma manutenção da produção endógena de antioxidantes, estimulando o ciclo do NAD e otimizando a metilação e a detoxificação hepática, tá? Eu vi que já tem perguntinha ali, vocês podem deixar que no final a gente troca uma ideia. Não consigo entender o que está acontecendo. Quer tentar fazer igual a Ariela falou aquela hora? Clicar em compartilhar a tela de novo? Para ver se dá certo? Vamos de novo. Agora foi. Bom, e aí, tudo isso que nós falamos até agora é para que nós evitemos o encurtamento acelerado dos telômeros, tá? Então, toda essa suplementação, a gente vai fazer com que os telômeros não se encurtem rapidamente, se encurtem mais lentamente e que a gente tenha um envelhecimento mais atenuado. Mas, Andréia, e se eu já tiver um envelhecimento acelerado, eu estou com uma idade biológica maior do que a minha idade cronológica, é possível reverter o envelhecimento celular? E aí alguns cientistas se perguntaram por que algumas células não envelhecem, como, por exemplo, as nossas células germinativas, né, ou algumas células cancerígenas, e aí se descobriu que realmente é possível reverter o envelhecimento celular. Esse autor, ele fez uma intervenção hormonal, ele ofereceu DEA, GH e metformina por 3 anos, em indivíduos de 53 a 65 anos de idade, e ele observou que ele conseguiu reverter em até 6 anos e meio o envelhecimento celular, e isso se manteve até 12 meses após a retirada da intervenção. Esse autor, que eu gosto muito, que ele chama Gregory Farhai, esses dias ele postou uma foto lá com um cara de Harvard, o David Sinclair, dizendo que no futuro breve será muito comum comemorar aniversários negativos, tá? Essa pesquisadora, em 2015, demonstrou pela primeira vez que é possível realongar telômeros a partir de um pool de microRNA, que ela inclusive patenteou, ela fez isso in vitro, tá? E aí, a partir dessa descoberta dela, muitos estudos começaram a procurar substâncias que são capazes de realongar telômeros, tá? Então, vocês perceberam que os telômeros são aí o epicentro aí do envelhecimento e também a possibilidade de atenuar ou até mesmo reverter o envelhecimento. Esse autor, que eu gosto demais, ele diz, então, que o alongamento dos telômeros é um eficiente ponto de intervenção nas doenças do envelhecimento, tá? E como é que a gente aumenta os telômeros? De uma forma bem simplista, ativando uma enzima chamada telomerase. Primeira questão é a seguinte, é possível ativar a telomerase? Eu coloquei esse questionamento aqui, porque tem muitas pessoas, médicos, inclusive pessoas, médicos, assim, da nossa linha, né, que não acreditam no realongamento dos telômeros. Então, eu quis trazer algumas evidências, e para não ficar muito longo, eu pensei algumas frases de alguns artigos que eu posso disponibilizar depois, né, dizendo que realmente, olha, para todos os tipos de células derivadas epiteliais e mesenquimais,
o restabelecimento da expressão da telomerase e, portanto, a reengenharia dos telômeros parece suficiente para estabelecer linhas uniformes e autorrenováveis terapeuticamente relevantes em células somáticas, que permanecem fiéis ao fenótipo por expansão, tá? Uma outra fase fala que o alongamento dos telômeros precisa aí do acesso da telomerase, né? Estudos futuros devem testemunhar a produção de mais linhas de células imortalizadas, com ativação desse HTERT, que é a telomerase, né, de muitos tecidos e órgãos, incluindo endócrinos, neuroendócrinos, imunoendócrinos, né, células reprodutivas, células tronco, potencialmente para terapia celular e reengenharia dos telômeros e dos tecidos. Telômeros e câncer, né? Então, embora seja suficiente para estender a vida útil da célula, evidente expressão do HTERT é insuficiente para causar transformação maligna. E a telomerase evoluiu para fornecer uma solução simples para replicar cromossomo em eucariotos unicelulares, mas o complexo telomerase assumiu maior importância, principalmente em humanos, tá? Enfim, trouxe aqui algumas evidências só para dizer que realmente é capaz de ativar a telomerase em células somáticas, realongar telômeros e reverter o envelhecimento celular. Esse é um artigo que mostra isso, uma doença chamada degeneração macular, uma doença oftalmológica, né? Então, mostrando aqui a telomerase bloqueando a senescência celular e a progressão da doença. Ele mostra aqui, esse artigo, ele traz essa fotografia, condições normais, condições de telômeros longos, e aqui, a partir da ativação da telomerase, o realongamento dos telômeros. E aí, eu queria dizer que a telomerase, quando ela tem uma atividade fisiológica, ela vai melhorar a função das nossas células-tronco mesenquimais, que vão fazer o reparo e restauro das nossas células constantemente, né? Mantendo a homeostase, imunomodulação e regulando o processo do envelhecimento. E quando ela aparece dentro de um tumor, quando um tumor começa ele sozinho a produzir telomerase, é que realmente essas células se tornam imortais, né? Mas para que apareça o câncer, já tem inúmeros artigos mostrando que os telômeros têm que estar curtos, tá? No fígado, eles fizeram um trabalho bem interessante, eles fizeram uma ablação em células de fígado e num grupo eles ativaram a telomerase. Esse grupo onde teve a telomerase ativada, houve regeneração, e no grupo onde não foi ativada a telomerase, evoluiu para fibrose. E o que ativa a telomerase, né? Então, existem várias coisas, eu trouxe realmente o que eu uso principalmente, porque senão a gente nem ia acabar a aula hoje, mas a metformina, a gente já sabe que é uma droga reposicionada, a gente já sabe que ela não é só um hipoglicemiante, ela também faz biogênese mitocondrial, e ela também é capaz de ativar a telomerase e fazer o realongamento dos telômeros, tá? Esses short peptídeos aqui, eles chamam muito atenção para esse peptídeo aqui, que tem um nome que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que eu esqueci, mas o que ele faz? Ele faz uma modulação epigenética da irisina, tá? A irisina é uma proteína produzida no músculo durante a atividade física, então quando a gente usa esse peptídeo que chama Eptalon, o nome comercial é Eptalon, esse Eptalon, um peptídeo é uma proteína, tá? Só que isso aqui é sintético, então ele é capaz de regular epigeneticamente a irisina e com isso fazer o realongamento, a ativação da telomerase e o realongamento dos telômeros, que fica bem visível aqui nesse gráfico, né? O antes e o depois do uso desse peptídeo, telômeros mais longos aqui, tá? Então ele diz que isso foi capaz de alongar em até 33% o tamanho dos telômeros, e além disso eles destacam aqui embaixo o efeito antitumor, né? Porque quando a gente mantém telômeros longos, a gente tem proteção, inclusive para o desenvolvimento de cânceres. O ômega 7, pessoal. Então, o ômega 7 aqui, ó, ativando a telomerase e assim de uma forma bem significante, né? Vocês veem aqui no gráfico ao lado, né? Outras substâncias como centelha asiática, astragalos, o astragalos membranáceos, né? Existe o astragalos patenteado e a própria alga, né? Outros pools de suplementos nutricionais, e o que eles perceberam? Que nesse estudo, a centelha asiática foi a que foi mais capaz de ativar a telomerase aqui, mas todas as substâncias testadas foram, né? O astragalos membranáceos, ele tem um papel de destaque, foi uma das primeiras substâncias patenteadas com o nome de TA65 lá nos Estados Unidos para ativação de telomerase. Aí preciso falar um pouquinho do ciclo circadiano e as sirtuínas, né? Sirtuínas modulando também a telomerase e o envelhecimento celular, mas o que eu queria chamar a atenção é a importância do magnésio, né? Então, o magnésio, ele é praticamente onipresente no nosso metabolismo.
E ele está aqui no metabolismo enquanto as sirtuínas estão aqui ativando o telomerase, impedindo o encurtamento dos telômeros, e o magnésio participando desse processo. Então, lembrar do magnésio na nossa suplementação. O resveratrol ele está muito em alta agora para ativação de telomerase, né? E como é que ele faz isso? Ativando o SIRT1, o AMPK, que são sensores de energia, a sirtuína 4 aqui, que é quem realmente vai manter os telômeros, e aí tudo isso aqui mantendo as células, então, mais jovens ou até mesmo revertendo o envelhecimento celular. Né? O tocotrienol, então, a vitamina E, né, gente, que já é nossa antiga conhecida, mas quando a gente pensa em vitamina E, existem muitos estudos levando em consideração o tocoferol. E aí se descobriu que o tocotrienol, que é o que está presente lá no ADEC, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, ele é capaz de ativar a telomerase, né? Então, nós vamos fazer intramuscular junto com a vitamina D. Eu até questionei a Tamires hoje se a gente não poderia ter esse composto isolado, para que a gente possa fazer com uma periodicidade maior, né? E nós temos esse produto que chama Cronic, que tem o tocotrienol junto com o geraniol, que isso aqui, os estudos ainda estão em desenvolvimento, né? Mas que a gente sabe que o tocotrienol está envolvido aí na ativação da telomerase e no alongamento dos telômeros, que fica claro no gráfico aqui desse estudo, tá? Mostrando que realmente o uso do produto conseguiu ativar a telomerase. E aí a irisina, que é aquela proteína produzida no músculo, que eu contei para vocês, fazendo a ativação da telomerase. Então, aqui vai entrar não só a suplementação do peptídeo lá, mas também a atividade física, não podemos deixar. E olha só que interessante, né? Foi dosado nesse estudo, por exemplo, paciente que tinha irisina alta, todos os inflamatórios, como o TNF-alfa, interleucina 6 reduzidos, e a interleucina 10, que é anti-inflamatória, aumentada aqui, tá? Então, a irisina fazendo esse papel anti-inflamatório e também ativando a telomerase. E aqui aparece a irisina, né, como um marcador plasmático mesmo de comprimento do telômero, de tão intrincada que ela está aqui, lá no DNA, protegendo nossos telômeros. Então, ela, além de produzir uma queima de gordura, também apresenta efeitos geroprotetores, alongando telômeros em células somáticas, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui, esse artigo fala sobre senescência celular na homeostase do sistema músculo-esquelético, né? Então, células com telômeros curtos, que vão virar senescentes, né, ou vão ter estresse oxidativo, vão ter inflamação, ou vão ter uma sinalização oncogênica, né, e essas células senescentes, quando elas estão senescentes, elas começam a liberar esse marcador, que é a beta-galactosidase, tá? E ela começa a liberar aqueles SASPs que eu falei para vocês, que são substâncias com fenótipo de senescência. Isso pode ser interleucinas, fatores de crescimento, TNF-alfa, e isso vai para o meio externo e vai contaminar as células e vai amplificar muito essa senescência aí. E aí, nesse cenário, que tem aparecido muito, que eu acho que vai ser uma linha grande que a gente vai desenvolver aqui de injetáveis para vocês, nós já estamos desenvolvendo algumas coisas aqui, que são os senolíticos e os senomórficos, tá? Os senolíticos sempre eles estão envolvidos em apoptose celular, e aí eu já trago para vocês aqui uma coisa que eu uso na minha prática clínica, que é a quercetina e o fisetin, que é um outro tipo de vitamina E. E os SASPs, né, os senomórficos, eles sempre vão bloquear os SASPs. Eles têm uma ação parácrina, né? Eu vou mostrar alguns senomórficos naturais para vocês mais para frente. Os que estão listados aqui são todos fármacos mesmo, drogas que não fazem parte da minha linha, mas posso citar aqui a rapamicina, né, que já é conhecida de vocês, etc e tal. Só para que vocês comecem a se familiarizar com esses termos, que eles vão ficar cada vez mais em evidência. A vitamina D aqui, pessoal, ó, aumentando a atividade da telomerase no grupo de estudo. É um grupo feito com negros, né? Negros, vocês sabem que tem mais dificuldade de sintetizar a vitamina D. Então, a vitamina D ela não é só capaz de impedir que o telômero se encurte rapidamente, mas também é capaz de alongá-los, ativando a telomerase. Sirtuínas, né? Então, olha só que interessante isso aqui. Fígados que têm telômeros intactos e níveis de sirtuínas normais, tanto faz você suplementar NAD ou não, ele vai preservar a integridade do tecido, do telômero, e essas células vão ficar protegidas. Agora, em pacientes com telômeros curtos, o que acontece? Vai ativar essa via P53 aqui, vai diminuir a quantidade de sirtuínas, e aí você vai precisar suplementar NAD ou precursor de NAD para que você
tenha a estabilização telomérica e diminuição dos danos desse fígado, tá? Então, telômeros curtos impactando aí na atividade das sirtuínas. E aí, nós vamos começar a falar de NAD, que é uma das substâncias que eu mais adoro, né? E que está muito relacionada com essa sirtuína, que é uma grande moduladora ali da telomerase e do comprimento dos telômeros. Então, quando a gente faz, por exemplo, restrição calórica e exercícios físicos, a gente aumenta o NAD e o AMP. Ao contrário, dieta rica em açúcar, em gorduras, vidas sedentárias, levando à inflamação, aumento de insulina, né? E aqui, a rapamicina bloqueando a via mTOR e a metformina estimulando a MPK, que é um grande sensor de energia, que vai estimular a sirtuína, que vai aumentar o NAD, que vai aumentar o telômero. Eu não uso rapamicina, mas uso a metformina muito frequentemente na minha clínica como uma droga anti-aging mesmo, por essa ação de ativação das sirtuínas e do aumento da telomerase, tá? Isso aqui eu trouxe para vocês, já que eu estou falando em sirtuína, para falar que as sirtuínas que estão implicadas em telomerase são as sirtuínas 1, 6 e 7. A sirtuína 3, 4, 5 são mitocondriais e a 2 é uma sirtuína de citoplasma, tá? E aí existem algumas substâncias ativadoras de sirtuínas, que são chamadas de stacks. Vocês vão encontrar isso nos trabalhos, os stacks. E eu trago, são inúmeras, tá? O que eu estou colocando aqui é o que eu uso na minha prática clínica. Então, o resveratrol seria um stack, o NAD, o magnésio, os exercícios físicos pela própria produção da irisina e o jejum intermitente. Quem me conhece sabe que eu sou praticante de jejum, tá? E aí aparece, então, os SASPs, que eu já falei para vocês, que são aquelas substâncias de fenótipo senescente, já como marcadores, né? Olha, eles são 40 a 80 diferentes fatores entre citocinas, quimiocinas, interleucinas. Então, esses SASPs, pessoal, eles vão ser objetivos aqui dos nossos tratamentos com endovenosos. Então, quando a gente falou inflamação, a gente já está abordando SASPs, né? A gente está abordando quimiocinas, citocinas, interleucinas. Quando a gente fala de estresse oxidativo, da mesma forma, tá? E os SASPs nem sempre eles são negativos, porque a gente precisa, isso é sempre um pedido de socorro da célula. Então, quando a gente mantém telômeros longos, esses SASPs vão para a corrente sanguínea, vão para o interstício, só que a célula está com capacidade de reparo, de restauro, então, ela vai fazer uma cicatrização, ela vai mandar aquele dano embora, e isso vai ser uma coisa positiva, vai acontecer autofagia. Quando os telômeros estão curtos, esses SASPs, essa célula não vai conseguir, ela vai mandar os sinalizadores, mas ela não vai ser capaz de fazer reparo e restauro, então isso vai culminar com células senescentes, com tumor, com doenças do envelhecimento e etc, tá? E quando eu falo em SASPs, eles podem agir tanto como fatores de transcrição, quanto sinalização intracelular, sensores, receptores, então eles são praticamente onipresentes nesse cenário, e o mais importante aqui é manter a célula com capacidade de reparo, ou seja, com telômeros longos, certo? Então, vou trazer aqui alguns senolíticos, pessoal, que são aqueles que fazem apoptose celular da nossa prática clínica, tá? Então, eu uso muito a quercetina e a curcumina. Eu trouxe aqui o fisetin, que é um flavonoide, a gente usa a vitamina E, né? Não propriamente o fisetin. Aí já entramos nos xenomórficos, que são aqueles que vão bloquear os SASPs. Eu vou destacar aqui o resveratrol está muito em evidência. Aprovados pelo FDA, nós temos a metformina e o cortisol. Olha só o cortisol aqui, gente, como um xenomórfico importante, né? Então, quem pratica medicina integrativa sabe que muita gente tem medo de usar cortisol, ele está aqui aprovado pelo FDA. Só para vocês verem a dimensão disso aqui, o tanto que isso vai evoluir, que vai nos auxiliar a fazer uma medicina cada vez mais personalizada, né? Nós temos aqui senolíticos que agem exclusivamente na mitocôndria. Bom, então, estou trazendo aqui para vocês a restrição. Eu não poderia deixar de falar de jejum intermitente, que eu sou uma praticante entusiasta, né? E ele vai fazer o estímulo da SIRT1 para ativar a telomerase. A atividade física também impactando no comprimento dos telômeros de diversas formas. Então, ele não só vai ativar a telomerase, mas vai bloquear estresse oxidativo, bloquear a inflamação, ativar células satélites para regeneração, protegendo o telômero. E aí vamos falar agora da nossa suplementação para ativar telomerase. Aquela primeira parte era para impedir que os telômeros se encurtassem rapidamente. Agora, o que ativa a telomerase? Então, nós temos aqui a DEC novamente, acabei de mostrar para vocês, a vitamina D e a vitamina E, principalmente nesse cenário, né? A curcumina, o resveratrol e a melatonina novamente, o resveratrol está novo aqui, né? Então, o resveratrol é um xenomórfico.
é o que eu uso na minha via intramuscular, a ADEC em dose única, e a gente vai reavaliar os valores, aqui está errado, é 25-hidroxi, para estabelecer a periodicidade, e a curcumina, o resveratrol e a melatonina, como elas são intramusculares, eu procuro fazer uma por semana, e eu vou alternando. Essa semana eu faço curcumina, semana que vem resveratrol, na outra melatonina, ou eu adequo aquela necessidade daquele paciente. Se ele está mais inflamado, eu foco mais na curcumina. Se ele está mais oxidado, eu vou mais para a melatonina. Se ele precisa realmente ativar muita telomerase, o resveratrol, ele tem uma importância bem grande aqui, tá? E para alongar telômeros, o NAD, para mim, tem um protagonismo muito grande aqui nesse cenário. Então, eu uso o NAD de 50 miligramas, né, diluidinho num sorinho de 250, EV. Ele também pode ser feito intramuscular, mas eu uso muito mais via endovenosa, só uso intramuscular quando o paciente é de fora, enfim. Uso também o triometilador, então a gente tem que lembrar da metilação, porque não adianta eu dar o NAD e esse paciente não está metilando bem, porque nós estamos falando de epigenética, e para epigenética tudo que precisa funcionar é a metilação, tá? Então a gente tem que manter a metilação funcionando bem. A vitamina C, o magnésio, o zinco e o selênio são cofatores que vão fazer com que o NAD atue de uma maneira adequada, né? Então, fazendo esse protocolo aqui, nós estamos pensando na manutenção da produção endógena de antioxidantes, estimulando o ciclo do próprio NAD, fornecendo a molécula sintética do próprio NAD, né? Além de outros antioxidantes sintéticos ou substratos do mesmo. Eu gosto muito desse conjunto aqui, tá? Eu uso demais. Então, quando eu penso em mitocôndria, eu gosto de fazer esse primeiro soro que tem o PQQ, na dose de 5 miligramas, o complexo B sem B1, porque vai ser feito endovenoso, a L-teanina, a D-ribose, o magnésio, a L-carnitina. Então, eu faço esse primeiro soro, diluidinho numa bolsa de 250 ml, e logo em seguida, não na mesma bolsa, numa bolsa separada, eu faço 50 miligramas de NAD, numa bolsa de 100 ml, e faço uma coenzima Q10 intramuscular, tá? Isso aqui realmente é uma melhora grande para a saúde mitocondrial e a mitocôndria é essencial aqui para o funcionamento e para o realongamento dos telômeros, tá? Podemos, não é obrigatório, tá? Mas podemos fazer também a L-arginina, né? Que é precursor, que vem da lisina e da metionina, que está envolvido ali na produção de óxido nítrico, a L-carnitina, a N-acetilcisteína, que é precursora da glutationa. Eu vou falar para vocês que eu sou mais propensa a usar o próprio glutatión mesmo, tá? E os aminoácidos, eu uso mais a matéria-prima mais básica, eu prefiro, mas algumas vezes eu lanço mão aqui também desses ativos, tá? E como o modelo mental, a depressão, a ansiedade é o que mais impacta na minha prática clínica, na idade biológica ruim, no encurtamento dos telômeros, a gente não tem como fazer um pool cognitivo, né? Onde a gente pode usar aqui o alfa-GPC, que é o L-alfa-glicerilfosforilcolina, que é um doador de colina, precursor do GH, ele está muito envolvido com reparo celular. Na mesma bolsa, um piracetam de 500 miligramas, né? Melhora a função da acetilcolina, memória, foco. Também atua nos receptores glutamamérgicos, então melhora muito o aprendizado, paciente que tem déficit de atenção. O nosso querido 5-hidroxitriptofano dispensa comentários e o triometilador, né, para a coisa funcionar. Talvez eu até acrescentasse aqui o magnésio, mas como eu mantenho meus pacientes todos, mesmo aqueles que já estão arrumadinhos, com soro de nutrição celular pelo menos quinzenal e ele já tem magnésio, então eu faço magnésio via oral, então aí vai depender da sua abordagem, tá? Então fazer aquela diluição na ordem crescente ou decrescente de pH numa bolsa de 250 de soro fisiológico e infundir aí pelo menos em 40 minutos, certo? Sugestões de fórmulas orais. O astragalos, que pode ser feito na dose de 500 miligramas diário, a metformina, 300 a 500 miligramas diário, o resveratrol, na dose de 100 miligramas, sempre em veículo de absorção oral, e a quercetina na dose de 500 miligramas por dia, tá? Esses dois, eles são patenteados, o metadicol, ele age nos receptores de vitamina D, mas ele está muito implicado também na ativação da telomerase, e o TA65, que é o extrato do astragalos, são dois produtos que você consegue comprar pela internet, custam muito caro, e eu acho que se você tiver a possibilidade de fazer essa abordagem de nutracêuticos injetáveis, não tem como existir uma coisa melhor do que isso que a gente passou aqui para vocês, tá? Então, resumindo, metformina, os short peptídeos, eu vou dar um destaque para o Ectalon, que é um produto comercial, o ômega 7, a centelha asiática, o astragalos,
o TA65, o ácido macilínico, eu não tenho experiência com ele. Para ativar sirtuínas, magnésio, resveratrol e NAD. Esse SRT 2104 também é um produto patenteado que eu não tenho experiência com ele. Os tocofenóis, né? Dou um destaque aqui para o nosso tocotrienol, da nossa DEC. Melatonina, cúrcuma, vitamina D e cortisol. Atividade física e restrição calórica na forma de jejum intermitente. E aí eu preciso dizer também o que encurta telômero, porque não adianta a gente fazer toda essa abordagem e não tomar certos cuidados. Então, o estresse. Vejam bem aqui o estresse agudo e o estresse crônico, a diferença do impacto na nossa vida. Então, quando você tem um estresse agudo, eles vão desencadear vias metabólicas diferentes de quando você tem estresse crônico, tá? Então, evitar o estresse, né? Ou tentar, pelo menos, fazer uma abordagem aí de um mindfulness que está muito em evidência, para que esse impacto do estresse seja melhor na nossa saúde. Obesidade, dou um destaque aqui para a obesidade visceral, nas nossas crianças. Crianças, a gente tem que tomar cuidado com a obesidade, com o sono, tá? Então, as crianças dormindo mal, já encurtando prematuramente os seus telômeros, vão chegar na vida adulta com uma idade biológica ruim. Se o exercício é bom, o overtraining é ruim, o excesso mata. Sarcopenia, vou dar uma aula de sarcopenia que eu estou estudando bastante aqui. Ela também, eu acho que o músculo é a nossa aposentadoria fisiológica. Eu acredito que isso seja um envelhecimento saudável, mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui é diferente disso. As pessoas estão confundindo um pouco as coisas, né? E como é que a gente mede? Para que medir o telômero, então? Porque é uma ferramenta que te permite praticar hoje a medicina do amanhã. A gente consegue fazer intervenções epigenéticas. E hoje a gente já tem, então, o teste no Brasil que avalia a sua idade biológica por meio da aferição do comprimento dos telômeros, chama BioAge Test. Ele vai te dar um laudo da sua idade biológica e da sua idade cronológica. Isso aqui representaria o comprimento dos seus telômeros. Isso é uma pessoa que está tendo um envelhecimento normal, com uma idade biológica praticamente coincidente com a idade biológica. Quem pensa que isso é bom, eu acho que não é, porque se você mantiver isso, você vai entrar no espectro da doença por volta dos 65 anos. Então, o ideal hoje é que a gente tenha uma idade biológica pelo menos 10 anos menor do que a nossa idade biológica. Na interpretação do seu teste, a gente tem que ter o cuidado, porque existe pessoas que já nascem com telômeros mais curtos e elas vão precisar de uma abordagem antes, né? Essas são as que precisam mais ainda. Existem aquelas que nascem com telômeros muito longos, mas isso não quer dizer nada, porque elas podem encurtar seus telômeros muito rapidamente, gastar, né? E existe a síndrome dos telômeros curtos, então um grande exemplo é a progéria, a fibrose cística, né? E alguns tipos de leucemia aí. Então, eu acredito realmente que os telômeros são parte da nossa vida. E queria deixar aqui agora um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui inteiramente à disposição para poder esclarecer, tá? Andréia. Oi, Tamires. Oi. Posso falar? Claro, pode sim, doutor. Olha só, pergunta aí a colega, porque ela falou da metilação e ela dá o SAMI. O SAMI, quando a gente tem homocisteína elevada, o SAMI vai se transformar em homocisteína. A gente tem que focar na remetilação e não dar o SAMI. O que você acha? O que ela acha disso? Olha, eu aprendi isso com a dor, sabe? Porque tinha alguns pacientes muito resistentes a baixar a homocisteína, apesar de tudo que eu fazia, e eu fui estudar o processo de metilação. Então, teoricamente, ele aumenta a homocisteína mesmo, ele transforma metionina em homocisteína. Mas só que alguns pacientes, eu tenho a impressão que a gente tem que fazer o ciclo completo para a coisa funcionar. Eu comecei a perceber... Pode falar, Tamires. É porque, na verdade, é um ciclo que começa, mas não termina, né? Então, isso vai se reciclando continuadamente. É a mesma coisa de usar a metionina no processo de detox hepático. Né? Então, eu posso te dizer que isso é uma coisa da minha prática clínica. Eu tive alguns pacientes muito resistentes, baixar a homocisteína, eu fui estudar a metilação e fui tentar colocar tudo que estava envolvido na metilação. E parece que quando você faz o ciclo completo, a coisa melhora. Aí eu consigo baixar em alguns casos. Então, eu não uso em todos, né? Mas nesses casos resistentes, eu uso o SAMI. Estou quase... Maria Fernanda, pode falar, obrigado. Viu? Fica à vontade. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Tamburini. Oi, professora. Oi, Fernanda. Oi, Mafê. Tudo bom, minha linda? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo. Professora, sob sua orientação, eu comecei a usar melatonina, né? E eu usei uma vez, uma dose, agora eu não vou lembrar o quanto foi que você orientou eu usar. E eu fiquei em alfa. Eu não sei se a dose foi alta ou não. Parecia que eu estava
até drogada, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, tipo... Não sei se você vê isso aí, mas foi como eu me senti. Eu fiquei meio não reativa. Eu fiquei super bem. 2 dias depois, eu fiquei muito bem, sabe? Qual foi o horário que você fez a melatonina intramuscular? Foi 2 da tarde. Normalmente, quando eu faço durante o dia, fico bem. Isso eu faço em mim, melatonina, muito, assim, eu faço quase toda semana. Já teve vezes de eu fazer no final do dia e ter essa sensação, assim, parece que eu tinha tomado um midazolam. Nossa, eu fiquei... Mas o que eu posso te dizer? Isso passa, viu? Você vai fazendo uma adaptação. Procura pedir para a pessoa se expor ao sol, olhar para a luz do sol antes. Eu tenho usado uma dose de 10 miligramas, porque doses maiores, de 25 miligramas, é mais para caso de quem está fazendo quimioterapia, câncer, né? E assim, e vale muito eu tenho tido casos, principalmente de envelhecimento, reversão de envelhecimento de ovários, sabe? Em casos de infertilidade, muito interessantes com a melatonina. Mas tenta fazer mais cedo, você sai, olha para o sol. Eu acho que você falando agora, eu tô puxando pela memória, eu acho que foi talvez um pouco mais tarde mesmo, porque eu tava acabando o consultório, eu fiquei com medo de fazer de manhã, aí acho que eu tava acabando o consultório, parecia que eu já tinha tomado um sedativo mesmo na veia. Foi engraçado. Mas insiste que vale a pena. Vou. Obrigada. Nada. André, o pessoal está perguntando, depois de quanto tempo que você usa o ADEC, que você solicita novamente o controle laboratorial? Eu espero pelo menos uns 30 dias, 30 a 45 dias, tá? Às vezes eu espero até mais, viu, gente? 60 dias, espero no próximo retorno de 90 dias. Eu só faço antes se o paciente for, às vezes, por exemplo, paciente autoimune, que a gente precisa de doses maiores, aí eu faço antes para ver se eu preciso fazer outra, ou se eu preciso entrar com a suplementação oral junto. Mas se é um paciente regular, eu faço no retorno de 90 dias, que ele vai me dar uma boa, assim, noção de quanto tempo eu preciso repetir. Aí eu vou até trazer uma coisa que eu já trouxe para a Tamires, que é o seguinte: a vitamina D, na verdade, é um hormônio, né? E as outras são vitaminas. Se não dá, eu vou trazer a vitamina E separado, porque às vezes eu vou sentir necessidade de fazer com mais continuidade. Com mais frequência, né? Sim. Na verdade, a vitamina, o hormônio D, né, na verdade, a gente tem algumas características que eu sempre falo para deixar uns 60 dias, 45, 60 dias, porque ele vai em óleo, então aquilo forma ali uma bolsa, vai sendo liberado, né, aos poucos, e a gente ainda precisa que com essa liberação aconteça a transformação do colecalciferol na forma ativa. Então, assim, se você faz 600 mil unidades de dose com 15 dias, não vai ter subido mesmo, né? Na verdade, eu só doso a fração 25-hidrox. 25, sim. Eu não faço a forma ativa, porque ela é muito tênue, ela só é transformada na hora que a gente precisa dela. Então, o que é fidedigno de biodisponibilidade é 25 hidrox. Ótimo. Por exemplo, uma parte grande da fração 25 hidrox fica na gordura, então ela vai sendo distribuída, uma parte fica ligada à proteína. Então, esse tempo, assim, eu acho que 45, 60 dias é um tempo ótimo. Sim. Há exceções para esses casos aí de protocolo Coimbra, doença autoimune. Sim. Uma outra coisa que estão perguntando muito aqui é te pedindo para falar um pouquinho mais sobre o BioAge Test, como colocá-lo na prática e qual a periodicidade para se repetir. E lá em cima perguntaram também de custo. Tá. O custo, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, eu vou deixar o contato da empresa, porque eles falam isso daí, tá? Sim, o comercial não tem como, né, você saber. Peraí. Agora, o teste é o seguinte: quanto tempo você vai repetir o teste? Depende de que intervenções você vai fazer e depende da aderência do paciente. Então, eu não coloquei nessa aula, porque não era o objetivo dela, mas, por exemplo, câmara hiperbárica longa telômero rapidamente. Então, se você fizer uma câmara hiperbárica, com 90 dias você já pode fazer o teste. Mas, assim, o que eu acho ideal? No mínimo 6 meses, tá? E no máximo 1 ano. Você já vai ter condições de saber se as suas intervenções melhoraram essa idade biológica, realongaram telômeros, e o contrário também. Eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram COVID e eu repeti o teste e eles encurtaram muito, pioraram a idade biológica. Então, o legal desse teste é que ele é um teste genético, mas que ele é passível de mudança por causa da epigenética, justamente.
Eu dou uma mentoria para quem tiver interesse, bem para a interpretação do teste, porque daí nós vamos gastar mais um tempo para poder fazer isso. Mas exige uma interpretação, sim, sabe? Precisa entender, porque assim, ele é um teste que 80% é consequência da epigenética, mas tem a questão genética de que tamanho, de quantos pares de bares essa pessoa nasceu. Então, existe aquela pessoa que nasceu já com telômero mais curto, então, se deixar a coisa correr solta, é aquela pessoa que sabe, com 60 anos já vai estar perto da doença. E existe aquela pessoa também que nasceu com telômero muito longo, aquela pessoa que tem um estilo de vida ruim, mas parece que nunca fica doente, mas uma hora impacta também. Tá? É verdade. Então, é muito importante conhecer aí a idade biológica. Muito bom. Ô, Andréia... Professora, posso fazer uma pergunta? Você falou da câmara hiperbárica. Sim. Quem não tem a câmara hiperbárica pode usar o Vonardene alto sem uma medicação, só o oxigênio alto? Olha, isso eu não tenho nenhum conhecimento de que exista alguma evidência científica. A pergunta tá? é só por isso, por causa da praticidade. Às vezes quem não tem, se tem um recurso de fazer esse oxigênio alto, se seria uma opção, uma alternativa. Mas assim, ó, a gente pode fazer um teste, né? Se você tem um aparelho, de repente faz o teste, aí faz uma intervenção aí de uns 90 dias, a gente refaz. Mas assim, eu posso até buscar para você, tá? Na literatura. Se você puder ajudar a gente, você vai ajudar a mim e a Tamburini, tá? Aí no Rio de Janeiro. Você só me faz o seguinte, você me manda direitinho o nome aqui no chat, que daí eu anoto e procuro para você e te dou um retorno, tá bom? Tudo bem, tá? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Bela aula, parabéns, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Aguardo os slides para estudar mais. Se não pedir slide, não é aluno. Não é só pedir slide. Eu estava vindo de... Agora, bem verdade, eu estava vindo do Rio para Campos. E são quase 5 horas de viagem. E eu não tinha sinal pleno. Quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa entrar na tua live, na tua aula. Então, realmente eu não tive o prazer de pegar desde o início, tá? Olha, alguém perguntou se a câmara hiperbárica aumenta telômeros, tem um protocolo. Tem um médico em São Paulo chamado Igor, que ele tá fazendo um protocolo de 45 minutos semanais, tá? Ele tem atendido bastante paciente depois que saíram essas publicações aí a respeito disso. Alguém perguntando também sobre a melatonina subcutânea de dia ou de noite. Não, quando a gente usa melatonina com efeito terapêutico nessas doses maiores, por via subcutânea ou intramuscular ou endovenosa, aí o efeito dela é como antioxidante mesmo e anti-inflamatório. Ela não vai ter aquele efeito lá na pineal, pode até ter, mas não é o nosso objetivo. Agora, te confesso que nunca usei subcutânea, acho o volume grande, eu prefiro fazer endovenoso ou intramuscular. E a dose da melatonina seria de 10 miligramas por semana. 6 semanas ou 8 semanas para ovário. Gente, a Andréia, então, né, a gente precisa encerrar por causa do horário mesmo aí, né, da doutora Andréia. Vou finalizar aqui com um comentário que o doutor Alexandre tinha colocado, Andréia, que essa aula é lição para toda a vida. Tá? Ele comentou isso lá, eu achei super interessante. O pessoal ficou super empolgado com os trabalhos que a gente está aí, né, tentando desenvolver para publicar. Eu espero que isso venha à tona muito brevemente. Todos esses antioxidantes, esses suplementos aí são fantásticos, né? Essa atuação nos telômeros realmente nos traz a certeza de que a gente pode fazer algo para ofertar maior qualidade, né, de vida aos pacientes. Achei muito bacana a respeito do NADH, coenzima e ADEC, porque é uma oportunidade para quem não faz endovenoso, né? Então, é uma oportunidade para a gente começar também utilizando aí pela via intramuscular. Um outro comentário que eu quero deixar para vocês, a Andréia comentou aí sobre o Cronic, né, que traz o tocotrienol junto com o geraniol. É um produto novo, encontrado em poucas farmácias de manipulação no Brasil, e a Central Pharma Manipulação já está produzindo o Cronic, né? Então, a gente teve o privilégio de ser uma das farmácias escolhidas aí. Então, né, se vocês tiverem o interesse, ele é feito aí pela via oral, né? Peço vocês, né, que postem as fotos, marquem a gente nas redes sociais, doutora Andréia Antonioli, Central Injetáveis, doutora Tamires Marques, para a gente poder aí compartilhar. Andréia, te agradeço muito de novo, viu, pela aula, né, pela abertura aí de trazer para a gente um conteúdo tão bacana, com tanto embasamento, né? Não esperava outra coisa, eu sabia que ia ser fantástico. Eu espero que a gente possa aí estar juntos em outros momentos.
Eu que agradeço, Tamires. É um tema muito novo, a gente precisaria de muito mais tempo para falar tudo que a gente gostaria. Sim. Mas, assim, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, que tudo isso que eu falei já está em prática, nós já estamos tendo resultados. Eu já estou na fase de recoleta dos meus pacientes, todos os meus pacientes fazem o BioAge teste. E eu espero de coração, né, que a Central Injetáveis esteja aí fazendo a diferença dentro da clínica de cada um de vocês, né? Contem sempre comigo, com a nossa consultoria farmacêutica, juntamente aí com os nossos médicos parceiros, que a gente está sempre pedindo socorro, pedindo auxílio, né? Pedindo dicas. E fiquem com Uma Deus, fita de mão. pessoal. Gente, muito obrigada. Boa noite para todos, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.